todo mundo acaba sendo creator, mesmo que momentaneamente, quando você publica um conteúdo numa rede social onde está exposto para todo mundo ver. Aquilo é público. Igual a gente fala inglês para poder aperfeiçoar nossa profissão, né? O negócio que a gente tem, a gente deveria saber falar a linguagem creator para conseguir também ter mais benefícios de trabalho. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. Este é o primeiro de 3 episódios especiais criados em parceria com a Hotmart, uma empresa global de tecnologia que é referência na Creator Economy, a tal da economia dos criadores, indústria que reúne as pessoas que vivem de criar e vender conteúdos na internet. Imagine um lugar onde mais de 200 mil creators se encontram, compartilhando suas paixões com a possibilidade de alcançarem uma audiência em 188 países. São centenas de milhares de produtos, de cursos a e-books, de podcasts a eventos online. E não para por aí. 1 em cada 5 brasileiros já descobriu algo novo através da Hotmart, cujas vendas globais superam 10 bilhões de dólares, contribuindo para a geração de mais de 300 mil trabalhos somente no Brasil. E é exatamente sobre esse universo vibrante e revolucionário da Creator Economy que a gente vai tratar aqui com alguns dos nomes mais afiados e inspiradores desse mercado no Brasil. Vem com a gente? Eu inicio o primeiro episódio dessa série com uma provocação. Será que todo mundo tem que ser creator hoje em dia? Na última década, a economia dos criadores de conteúdo alterou não apenas a forma de se expressar e aprender na internet, mas também de empreender. Mas será que isso é acessível e necessário para todo mundo? Da manicure ao CEO, do barman ao dentista. Será que todos precisam e podem ser creators? Como conciliar a rotina profissional convencional com esse trabalho? E mais que isso, todos os creators dependem de publis para sobreviver ou há formas de transformar o seu conteúdo no seu próprio negócio? Para refletir sobre o tema, está aqui no Desenrola hoje o Christian Rossas. Ex-CEO do Porta dos Fundos e ex-Creative Strategist do Instagram, o Crocas, como ele é mais conhecido, é cofundador da Flint, um novo hub multiplataforma que tem o objetivo de trazer fluência creator para todas as profissões, educando, profissionalizando e dando protagonismo para os agentes dessa economia. Crocas, obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme também estar aqui, Dandara. Sou muito fã dos Summer Hunters, então contem comigo sempre que precisarem, ainda mais com um convidado que você vai anunciar também, que eu sou super fã, então vai ser um prazer enorme estar aqui. Oba, que alegria! Então já vou anunciar que participa desse papo também com a gente o João Pedro Rezende, CEO e cofundador da Hotmart. Natural de Belo Horizonte e com várias experiências pelo mundo corporativo e dos games, o João Pedro, ou JP, também foi um dos criadores da San Pedro Valley, que hoje é um consagrado polo de tecnologia, reunindo diversas startups da região. JP, obrigada por estar aqui com a gente também, que alegria. Não, um prazer enorme, tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Já conheço o Crocas de outros papos, inclusive, sempre foi muito legal trocar essa ideia com ele, bater essa bola. E com você aí intermediando e nos provocando, acho que vai ser uma coisa muito boa. Oba, gosto assim, quando o match já dá certo desde o início. Bom, queria, para começar aqui, saber como vocês definiriam hoje a Creator Economy? E qual a importância dela nos dias atuais? O meu entendimento é que é toda a economia que é impulsionada por criadores de conteúdo, né? E essa economia ela é feita de muitas coisas, de serviços, de produtos, de conteúdos pagos, conteúdos gratuitos, de artistas, de especialistas, de uma série de pessoas de todos os tipos. É um ambiente, vamos dizer assim, extremamente democrático e diverso, e que tem crescido bastante, né? A estimativa que existe hoje do tamanho dessa economia é de 250 bilhões de dólares no mundo, né? E o Goldman Sachs, que é um banco importante, que costuma fazer esse tipo de pesquisa, tem a expectativa que esse número vai chegar a quase 500 bilhões de dólares aí até 2027. Então, realmente é um mercado novo, uma economia nova que tá sendo construída e bastante promissora. Bem por aí mesmo, eu nem tenho muito o que complementar, mas eu diria que muitas vezes, né, JP, as pessoas confundem com a economia criativa e é uma outra economia, ela até faz parte também da economia criativa e troca com a economia criativa, mas
economia creator, ela está criando um novo sistema financeiro, econômico, de trabalho, tudo sendo construído, né, a partir de uma produção de conteúdo. E dentro da produção de conteúdo, normalmente a gente pensa no creator como aquela pessoa que está em frente à câmera fazendo conteúdo, mas tem muito mais gente ao redor disso e é um ecossistema gigantesco que vem engolindo o mercado aí, vem crescendo de uma maneira muito promissora e muito interessante. E também com um monte de desafio, né? Mas a Creator Economy é bem esse lugar de como a gente consegue, a partir da produção de conteúdo em múltiplas plataformas e a partir de criação de reputação, relevância, monetizar a audiência que a gente cria, né? Como que a gente consegue criar uma economia completamente nova e que move uma indústria com muito potencial pela frente, até pelos números que o JP trouxe também. É muito louco isso dos desafios que você comentou, porque é isso, né? Acho que é tão novo tudo isso que a gente está criando que todo mundo está aprendendo um pouco junto, né? E entendendo por onde a gente pode seguir, os tantos caminhos possíveis, né, nesses desafios que você comentou, Crocas. E assim, como o JP até falou, né, as redes sociais elas se mostraram um ótimo lugar para divulgar e vender serviços e negócios. E por esses diversos motivos, né, como você mencionou, esse caráter democrático, onde todo mundo pode produzir, né, o algoritmo que, apesar de ter as suas complexidades ali, conecta, né, conteúdos patrocinados ou orgânicos a uma audiência mais assertiva, né, do que ali você colocar um outdoor antes, por exemplo, né. E aí, queria saber se, na opinião de vocês acham que hoje todo mundo tem que ser creator? Assim, eu não diria que todo mundo deveria ser um creator, né? Eu parto de uma tese, que é até a própria tese do Flint, de que a gente deveria, igual a gente fala inglês para poder aperfeiçoar a nossa profissão, né? A carreira que a gente escolheu ter, ou o negócio que a gente tem, a gente deveria saber falar a linguagem creator para conseguir também ter mais benefícios de trabalho. Então, às vezes eu acho que existe aí uma confusão, e é natural que ela aconteça pela própria maturidade do mercado, de eu achar que eu, como personal trainer, eu também tenho que ter uma segunda profissão, que é de creator e monetizar os meus vídeos, enfim, fazer uma série de outras coisas. E, na verdade, eu, como personal trainer, não é o meu caso, infelizmente, mas eu adoraria ser personal trainer. Tô tentando, JP, mas não consegui ainda. Eu, como um profissional, eu sou jornalista. Como jornalista, assim como eu sei falar inglês e por isso eu tive mais oportunidades na minha carreira, eu sabendo dominar a linguagem dos criadores, né, a linguagem creator, como a gente está dizendo, eu vou certamente ter muito mais oportunidade como jornalista, que é a profissão que eu escolhi ser. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, que todo mundo deveria falar a linguagem creator para ter uma movimentação social que essa linguagem permite que aconteça com a gente. Mas eu não sei se todo mundo deveria ser um creator, como hoje em dia a gente vem falando, que é o produtor de conteúdo especificamente, né? Porque não necessariamente eu queira ser um creator, eu quero ser um dermatologista. E eu só quero usar a linguagem para poder reforçar e amplificar a possibilidade da minha carreira de dermatologista. Acho que é um pouco nesse caminho, você não acha? Não, eu acho que tem que ser, é muito forte, né? Então, são poucas coisas, eu acho que todo mundo deveria ter que ser, né? Mas é interessante porque o fato de existirem creators também cria oportunidades justamente para quem não quer ser creator, né? Então, você bem falou aí, Crocas, mais cedo, tem a pessoa que edita o vídeo, pode existir roteiristas, dependendo do tamanho do creator e de como ele quer conduzir os canais e a mídia dele. Você tem as pessoas que, se ele estiver vendendo um produto, que vão fazer o atendimento dos clientes. Você tem uma série de outras profissões que ficam ali orbitando um creator e que geram muitos trabalhos também. Então, às vezes, você não tem que ser creator, mas você pode ter oportunidade de trabalhar junto com o creator, né? A pesquisa que a gente recebeu da FGV diz que em volta ali do ecossistema da Hotmart, né, são gerados 300 mil trabalhos, né? Então, só para critério de comparação, a indústria automobilística gera 420 mil trabalhos e a Zona Franca de Manaus, 500 mil trabalhos, né? Então, ainda que você não tenha que ser um creator, tem muita coisa que o universo de creator pode proporcionar em termos de oportunidade. Agora, eu acho que cabe também definir um pouco o que é o creator em si, para que as pessoas consigam entender do que a gente está falando aqui. Quando eu, pelo menos, me refiro ao creator, eu estou falando daquela pessoa que quer ser um profissional, né, creator. Ele quer viver daquilo, quer construir um negócio daquilo.
Mas, de certa forma, todo mundo acaba sendo creator, mesmo que momentaneamente, quando você publica um conteúdo numa rede social onde está exposto para todo mundo ver. Aquilo é público, né? Então, se você vai no LinkedIn e publica o seu currículo, aquilo é um conteúdo público que você escreveu. Se você comenta naquela fração de segundo onde você comentou, você é um creator, momentaneamente. Você está produzindo um conteúdo público que uma audiência, que talvez não seja uma audiência que te segue, mas uma audiência vai ser impactada por aquilo. Então, a opção de não ser creator nunca, eu acho que ela é cada vez mais rara. Mas ser um creator profissional, aí realmente é uma escolha, existem muitos caminhos para isso, né? E eu acho que vai se tornar uma escolha cada vez mais comum, mas eu não acho que ninguém é obrigado a seguir esse caminho. É muito interessante isso. Quando a gente estava pensando nessa pauta, eu fiquei pensando, né, de que é isso, mesmo você se trabalhar numa multinacional e você achar que você não cria conteúdo ali, você ter seu LinkedIn, você está se vendendo, né? Só essa preocupação de, querendo ou não, de vez em quando ali a gente tem, né, da persona que a gente quer criar nas redes sociais hoje em dia, né? De você estar buscando emprego e pensar que aquela pessoa pode encontrar sua rede social ali, né? E ter contato com o que você produz e ter contato com aquela pessoa que você, não é que você cria, porque também é você, mas aquela parte sua que você expõe ali, né, nesse local já te faz um pouco creator, né? Exato. E aí, Croca, você falou muito dessa linguagem creator, né? E aí queria que você explicasse um pouquinho sobre ela e como fazer para ganhar fluência nessa linguagem. É um desafio sempre, né, Andara, porque sempre partindo do princípio de que a gente vai sempre aprender alguma coisa e essa linguagem está se transformando, né, o tempo inteiro. Vou dar alguns exemplos. Se eu trabalho com algum tipo de e-commerce ou live streaming de vendas, né, live show, live marketing, ou se eu quero produzir um conteúdo para estimular mais as minhas aulas, as minhas consultas, né, ou algum produto que eu quero vender, eu tenho que lidar com improviso muitas vezes. E eu não sei fazer improviso, eu nunca estudei, ninguém me ensinou a fazer improviso. Isso me ajuda na linguagem. A linguagem do improviso é uma linguagem creator, na minha opinião. A gente aprender a lidar com improviso, justamente para não falar nenhuma besteira, não cair em nenhum cancelamento, que está facílimo de cair hoje em dia, né? A gente vem se letrando de uma série de coisas e aprendendo uma série de coisas para não repetir aquilo. Se você está na frente da câmera falando conteúdo, você tem ainda uma responsabilidade, ou deveria ter, ainda maior sobre aquilo que você está falando. Então, passa desde, você falou um pouco da marca pessoal. Como que a gente trabalha a nossa marca pessoal? Eu tenho brincado que muitas vezes o meu CPF virou CNPJ, né? Então, se eu virei um CNPJ, como é que eu consigo cuidar para aprender a fazer negócio? Eu preciso aprender. Às vezes eu não estudei para fazer negócio, eu estudei para ser jornalista, mas eu nunca aprendi a fazer um Media Kit. Como eu faço Media Kit? Eu preciso aprender. Eu digo que a linguagem creator, ele passa por várias etapas da sua construção e da sua necessidade como um CNPJ pessoal, né? Um CNPJ da sua pessoa física. Desde qual é o meu tom de voz, como que eu falo, como que eu roteirizo melhor as minhas coisas. Isso se eu quero ser o creator que está em frente à câmera. Mas vamos seguir um pouco no exemplo que o JP estava dizendo. Tem o ecossistema ao redor. Se eu quero ser um advogado que trabalha na Creator Economy, o que eu tenho que aprender? Porque o que eu tinha de lei anterior, ela continua valendo, mas existem nuances desse mercado que eu tenho que aprender. Isso é uma linguagem específica que eu tenho que aprender a lidar para poder negociar melhor os contratos e todos os acordos que eu vou fazer. Vou um pouco mais. Se eu hoje decido ser um agente de creator ou um empresário, onde eu aprendo? Com quem que eu aprendo a fazer isso? Não tem nenhum curso de empresário para isso, aí fica uma dica para a gente fazer. Porque não tem esse lugar. Conversando com Flora Gil, com Fiote, com todos esses empresários incríveis que eu conheço, todos eles dizem que eles são autodidatas, eles aprenderam fazendo o negócio acontecer. Então, dentro da linguagem creator hoje, a gente precisa saber sobre uso de plataforma, né? Como usar melhor a minha audiência, como criar para multicanais, não ser o mesmo conteúdo em todos os lugares, como usar tecnicamente também a questão da luz, da imagem, da moda. Tem um monte de coisa para a gente aprender. Mas a linguagem ela pode ser curta, rápida, vertical, não vertical, tem muita coisa. Esse é um mercado tão complexo que não é nada ou isso ou aquilo, é tudo Tudo é possível, né? A gente vai depender muito no que eu vou aplicar
e a maneira como eu quero aplicar. Então, isso torna o desafio ainda mais interessante no meu ponto de vista. Que eu acho que a gente consegue, com isso, dependendo do seu repertório de vida, né? Você como profissional, JP e todas as pessoas que estão escutando a gente, cada uma vai precisar de algum tipo de complemento específico. Não é igual para todo mundo. Cada um vai precisar de um complemento específico para poder se atualizar e se manter ali na ponta dessa linguagem, de como consegue potencializar o objetivo que ela tenha. Seja ser um creator raiz, como eu estou chamando, que é o produtor mesmo de conteúdo ali, que é profissional, que é ganhando aquilo, ou seja um profissional de qualquer área que queira usar a linguagem para potencializar a área que trabalha. Então, acho que é um pouco por aí. E é legal falar dessa diversidade também, porque eu acho que quando a gente fala a palavra creator, tem uma persona ali na nossa cabeça, né, que é esse produtor de conteúdo, que ganha dinheiro, a principal forma ali de ganhar dinheiro é com publi, né, que é o que a gente conhece mais. Mas existem outros jeitos de transformar o conteúdo em negócio, né, JP? Queria saber, assim, qual o caminho um pouco, queria que você falasse um pouquinho desses outros formatos. Legal, de fato o publi é o mais conhecido, o mais comum, vamos dizer assim, apesar de realmente ter o faturamento gerado por publis é extremamente concentrado, né? Então, ele segue um pouco da mesma dinâmica ali de forma de monetização como o próprio YouTube, né? Você precisa de ter uma audiência enorme para você começar a monetizar de maneira relevante ali aquele seu esforço como creator. E o publi talvez seja ainda mais complexo, né? Mais difícil de monetizar num nível relevante do que o YouTube, porque o que atrai as marcas são realmente creators que já têm uma base de seguidores, de audiência muito, muito grande, né? E a receita que entra nesse mercado de publis, ela fica na mão, vamos dizer assim, de pouquíssimos creators ao redor do mundo, né? Apesar de ser a maior parte da creator economy ainda ser movida por publis, né? Então, quando você pega criadores pequenos, eles têm muita dificuldade de transformar isso num negócio, numa carreira, porque as marcas vão acessá-los ali querendo fazer o famoso recebidos, fazer permuta, às vezes tem um pouquinho de cachê de alguma coisa ali, mas não é suficiente para construir uma carreira. E aí eu acho que a parte interessante é que de uns anos para cá, e acho que aí a gente contribuiu bastante nesse papel, a gente começou a trazer tecnologia que facilitasse a vida de criadores de conteúdo que quisessem criar um produto próprio, né? Ou seja, não depender de outras marcas para construir a sua carreira, construir o seu negócio, mas depender de si mesmo, né? Da sua própria capacidade, do seu próprio carisma, do seu próprio conhecimento, criatividade, e criar um produto próprio. E tem várias formas de criar um produto próprio. Agora, uma das mais interessantes é você criar um produto digital, porque que é o que a gente sempre focou desde o início, né? Assim, a gente tem aberto agora para outros formatos de produto também, inclusive produtos físicos, mas o produto digital ele é super interessante porque pela primeira vez você consegue ter um cenário onde alguém pode começar do zero realmente e com um celular ou um computador consegue não só construir uma audiência, consegue construir uma base de seguidores, uma comunidade, como também construir um produto que tenha valor para os outros, né? Essa oportunidade não existia 10, 15 anos atrás, né? E é algo que tem transformado aí o caminho, né, de muitos criadores de conteúdo, de muitas pessoas que outrora publicavam conteúdo por mero prazer, por paixão mesmo, e agora conseguiram combinar paixão com renda, né? E às vezes construir grandes empresas com relação a isso. Então acho que esse é o grande momento assim da creator economy, onde as coisas começam a se juntar. E tudo parte dessa ideia de que você, como criador de conteúdo, você não precisa necessariamente depender de outras marcas para construir o seu negócio. Você pode criar os seus próprios produtos. E aí você tem plataformas como a Hotmart para te ajudar a gerenciar esse tipo de negócio, vender, levar isso para o mundo todo. E hoje é uma opção que já criou, vamos dizer assim, já catapultou muitos criadores de conteúdo a se transformarem em empreendedores, a se transformarem em empresários e ajudarem aí a formar essa base de 300 mil trabalhos que a gente vê hoje, né? É um modelo que deu muito certo, né? Só complementando um pouco o JP, antigamente, né, JP e Dandara, a gente precisava, como criador de conteúdo, além de pensar na criação, pensar em como criar a plataforma, né? A gente tinha que desenvolver
Então era ainda mais impossível, era muito trabalhoso e exigia um nível de grana absurdo, porque não era só criar um site, né? Se eu quisesse vender, tinha que fazer uma loja. Se eu quisesse vender um curso, eu tinha que criar um e-learning. Se eu tivesse... E agora não precisa mais, né? Eu tenho o Hotmart para ajudar, enfim, dentro desse processo que eu vou me concentrar no que eu faço de melhor, que é criar o meu conteúdo, movimentar minha audiência, né? Como é que eu uso essa audiência, essa reputação e a relevância que foi conquistada a partir de um trabalho bem árduo, né? Que não é fácil de se conseguir de um dia para a noite, mas como a gente consegue transformar isso em negócio. E aí, quando a gente não tem a preocupação de ter que criar essa plataforma para fazer isso, realmente foi um divisor de águas perceptível assim, para o nosso mercado. Acho que a gente explodiu. Eu diria até que a gente explodiu muito a partir disso, né, JP? Muito a partir do momento que tirou o peso do colo do criador de ter que criar a plataforma do zero e programar, enfim, tudo aquilo, assim. Essa democratização que vocês estão falando ali, eu acho que é algo que uma das coisas que mais me fascina, sabe? De você, enfim, tá ali publicando conteúdo e muitas vezes descobrir que aquilo ali pode se tornar uma forma de renda, né? Você pode... Tem pessoas interessadas em aprender com você, por exemplo, né? Sobre aquilo que você tá fazendo, ou comprar o seu produto, seja, por exemplo, se você é um ilustrador ali, né? Descobrir talvez que aquilo ali pode te mudar sua realidade muitas vezes, né? Acho isso muito bacana, assim. E aí, se você tem um negócio também, por exemplo, a Flint postou recentemente um vídeo que eu achei muito legal sobre marketing de empurrão, né? Que são esses vídeos agora que estão tendo essas trends de pessoas, sei lá, caindo, tomando um tombo, e aí a pessoa o une junto, né? Faz ali com a propaganda do negócio dela, né? É super engraçado e é um negócio ali que chega em muita gente e pode mudar ali o alcance do seu negócio, né? Que tem ali no momento, seja ele online, seja ele digital, seja ele físico, né? Muito legal. Eu particularmente sou uma pessoa boba, né? Eu sou idiota, né, Dandara? Eu gosto das coisas mais bobas que tem, assim. De não levar as coisas tão a sério, assim, no dia a dia. Já basta tudo que a gente tem que levar a sério na nossa vida. Então, eu fico muito feliz de ver os brasileiros, né? São uma trend que acabou caindo pro varejo de algum jeito e que você vê que usar essa linguagem fez com que muitos deles, sem pagar, sem ser alcance pago, só pelo orgânico, e eu não tenho nenhum problema com alcance pago, tá, gente? Isso é até um ponto pra gente conversar. Acho que já passou dessa fase, mas enfim, dentro do alcance orgânico, essas pequenas lojas e pequenos varejos, muitos deles, inclusive físicos e não ainda a partir disso sendo cutucados para terem seus negócios online acontecendo por conta do volume de gente que passou a assistir e milhões de visualizações, inclusive, nesses vídeos acontecendo, que chamou atenção para um negócio que às vezes tinha ali uma certa resistência do proprietário ou da proprietária e entrar para online, porque é uma pequena loja lá do interior ou de um lugar que vende fisicamente apenas. À medida que ela viu que a partir do marketing de empurrão, como a gente chamou, ela conseguiu chamar a atenção de tanta gente, ela falou, opa, peraí, eu estou perdendo tempo aqui, eu estou perdendo negócio, eu estou perdendo dinheiro, a minha audiência pode virar negócio. Olha de novo, que a gente volta nesse lugar, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente ver e aprender como que os brasileiros são incríveis e criativos e maravilhosos nesse sentido e que conseguem ensinar e encontrar alternativas a partir de meme. Olha, meme também faz virar dinheiro, né? Monetizar o meme é maravilhoso isso. Então, eu acho que tem muita coisa legal que ainda tá para acontecer aí nesse mercado, por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo mesmo para chamar atenção para isso, né? Não é só uma trend boba, pode ser boba também, ainda bem, mas ela é uma trend que gera negócio para muita gente nesse momento. E falando nisso, nessa questão de comunidade, né, de criação de conteúdo, até tá na cabeça de muita gente, né, de que tudo tem que ser viral, né, de que tudo tem que viralizar. Mas vocês acham que é preciso ter milhares de seguidores para fazer um negócio digital, para fazer o seu produto digital funcionar? Se você quiser monetizar pelas vias tradicionais ali, com publis ou com essa monetização de cliques, de anúncios e tudo, é mais difícil fazer isso com poucos seguidores, né? Mas, criando seu próprio produto, não, é uma alternativa super válida e que funciona muito bem. E determinados mercados, você nem precisa
de ter mais que 10, 15, 20 mil seguidores para você, de fato, conseguir resultados bem impressionantes, né? Eu acho que, de novo, é um momento de muita complexidade no nosso mercado, e para mim complexidade é um momento que a gente também consegue encontrar alternativa para coisas novas, de maneiras novas, para situações que no passado a gente não encontrava. A gente não tinha soluções para algumas determinadas coisas, como agora a gente tem. Antes eu tinha que ter mesmo milhões de seguidores. A partir das plataformas, né, de novo, como a própria Hotmart, como outras plataformas, a gente consegue criar produtos exclusivos que determinado nicho vai precisar, tem uma demanda naquilo. Na verdade, tem uma escassez sobre aquilo e por isso tem uma demanda alta, né? Gera uma demanda alta, e que aí o preço que eu colocar vai ter gente pagando. Então, às vezes, o pouquinho gera muito dinheiro, né? E às vezes um tamanho grande com pouco dinheiro também gera muito, é muito variável. Agora, o que vocês acham que a gente perde e o que a gente ganha com essa dinâmica de hoje de não estar na internet, não existe? Eu acho que não existe também Cara, eu acho que é um termo muito forte também. Então, eu acho que assim, se não está na internet, talvez não seja relevante para muita gente, talvez, poderia ser. Assim, para pensar que as grandes emissoras de TV, especialmente uma delas, demorou muito tempo para ceder ao YouTube, para poder começar a fazer mais coisas em redes sociais e tudo mais. E, cara, e uma consequência que certamente eles estão tendo que colher agora é perda de relevância, né? Acho que ignorou muito tempo o desejo da audiência de estar consumindo outra mídia, né? É um pouco do dilema da inovação, né? Você é líder do seu mercado, você é o número 1 naquilo, e você vê a coisa mudando e se recusa a abrir a sua posição de número 1 para algo novo, né? Porque você quer manter aquilo ali. E a consequência disso quase sempre é perda de relevância, né? Então, eu não acho que a internet é a solução para tudo, eu não acho que a internet é o lugar onde a gente deva estar quase que 100% do tempo. Eu sei que muita gente hoje vive mais no digital do que no presencial, mas não acho que seja a solução para tudo. Eu acho que o offline tem respostas e interesses, experiências maravilhosas assim que a gente não pode abandonar. Agora, se você está participando de um debate, se você quer aprender, se você quer participar de comunidades e tudo, é impossível negligenciar a internet, né? Eu acho que se não estiver lá é porque realmente aquele assunto, aquele tema não é relevante. Mas eu não gosto muito dessas coisas, tipo, tem que ser assim, ou não existe, ou... Eu acho que moderação é uma virtude no final. É que esse não existe, é engraçado porque, assim, são vários momentos também que a gente percebe isso, né? De que, assim, se alguém fala de algum produtor ou de algum negócio pra gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar ali nas redes sociais, né? Pra ver como é que é. Ou então, sei lá, se a gente conhece alguém, a gente vai buscar redes sociais. E se essa pessoa não tem redes sociais, por exemplo, já é um espanto, né? A gente já fica tipo, nossa, que estranho, né? Essa pessoa não tá aqui presente nesse universo. Então, assim, eu acho que rola um estranhamento hoje em dia se você não tá presente ali, né? Nesse ambiente. Se eu não me engano, essa frase é do Bill Gates, né? Acho que, sei lá, de uns 20 anos atrás que ele falou isso. E eu acho que, dando contexto, como eu gosto de olhar para o passado, como eu comentei, eu acho que existia um contexto também naquela ocasião, que era você entrar nas redes e na internet, principalmente, se não me engano, ele estava se referindo ao SEO das buscas, enfim, acho que era algum contexto desse, se eu não me engano. Um contexto de comércio eletrônico, talvez, né? Um comércio eletrônico, tinha alguma coisa desse tipo. Mas, trazendo para o contexto de agora, eu acho que sim, a gente faz esse movimento de vai ver quem é, né, dar aquela estoqueada e tal, e aí tem um segundo passo, que é agora nesse contexto, que é se o conteúdo tá mal feito ou se a presença não é tão legal, a gente dá aquela, dependendo do que a gente vai fazer, a gente dá aquela desconfiada. Então, se for para alguma coisa de paquera ou flerte, ou alguma decisão assim, se não tá ali, a gente suspeita, essa pessoa não tá aqui, parece fake. Olha quanta coisa gera na gente, né, de sensação. Se aquele profissional tá com um LinkedIn desatualizado, ruim, dá uma sensação ruim, né? Se aquela loja tem um e-commerce de droga, eu não vou querer comprar naquela loja. Então, acho que a mais do que se não tá na internet não existe, se não tá bem colocado na internet, não sei se não existe, mas não vai ter a resposta que a gente poderia dar, né? Pode estar perdendo alguma oportunidade. E um outro contexto que eu daria, que eu acho que isso é muito mercado Brasil e Estados Unidos.
Porque na Europa, por exemplo, é um lugar onde as pessoas ainda têm aquele raciocínio, muitas vezes, de achar cool não estar na rede social, tá? Existe esse lugar também que não dá pra gente deixar de lado. Não que eu concorde com ele, mas existe muita gente na Europa que faz a linha de intelectual que está na rede social ou em alguma presença digital é algo que tem menos mérito do que quem está, assim. Isso é uma discussão, inclusive, para um outro podcast, né, Dandara? Sim. E quais tendências mais interessantes da Creator Economy vocês veem por aí atualmente, assim? Qual vocês acham que vai ser, por exemplo, a próxima onda de formato de conteúdo online? Essa pergunta é boa. A próxima onda de formato é mais difícil de responder, mas eu te digo que a onda atual de formato são os vídeos curtos, né? Realmente isso aí ocupou a mente das pessoas de um jeito, de certa forma, até preocupante, né? Porque eu acho que o conteúdo de formato longo, ele consegue aprofundar mais, ele consegue treinar seu cérebro para focar em um determinado assunto por mais tempo, que eu acho que é uma coisa que muita gente ah, perdeu ao longo do tempo, né? Tem quantas pessoas hoje falam comigo que tem dificuldade de assistir um filme, né? Porque no meio do filme tá mexendo no celular e quer olhar coisa toda hora e então esses conteúdos de formato curto, ah, eles aterrizaram muito forte na audiência, especialmente a audiência mais jovem, né? E hoje é a tendência, né? Agora, a tendência para o futuro, aí falando menos de formato, mas mais de tendência de modo geral, eu acho que inteligência artificial começou a dar as caras agora, mas ainda vai muito longe, né? Assim, a transformação que a IA traz para o mundo é algo sem precedentes mesmo, assim, nem a internet foi capaz de transformar o mundo de uma maneira tão dramática quanto a IA vai fazer agora. E o primeiro mercado a sentir mais isso é a Creator Economy. Olha que coisa interessante, né? A gente poder produzir conteúdos de diferentes formatos, né? Texto, vídeo, áudio, com auxílio de IA, isso traz um benefício para os criadores de conteúdo, que é tirar essa carga gigante de esforço que existe, especialmente quem está começando e não tem como contratar ajuda, né? E que muitas vezes leva criadores de conteúdo até a ter um burnout ou coisas do tipo, né? Então acho que a inteligência artificial ela vem como um grande parceiro de criação de conteúdo para os criadores que souberem utilizar. E acho que mais que isso ainda, uma coisa que eu tenho olhado muito de perto, até porque a gente investe bastante em IA aqui na Hotmart, recentemente até adquirimos uma empresa especializada nisso, é a capacidade que a inteligência artificial tem de realmente fazer os criadores de conteúdo atingirem o seu potencial máximo de serem globais, né? Ou seja, você, muito em breve, poder publicar um conteúdo como esse que a gente está fazendo aqui agora e instantaneamente, na hora que ele cai numa plataforma de conteúdo, seja numa mídia social, por exemplo, ele já é traduzido e dublado em todas as línguas do mundo, né? Então a gente falou aqui em português, você publica amanhã, tem gente no Japão, na Tailândia, na França, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, consumindo o mesmo conteúdo que a gente fez aqui, sendo que a gente só falou em português. Da mesma forma, se a gente consegue aplicar esse mesmo tipo de tecnologia para os produtos pagos, eu acho que aí abre-se uma outra fronteira de oportunidades para os criadores de conteúdo, porque a partir do dia zero, você cria um produto que literalmente vende no mundo inteiro para qualquer pessoa, independente de língua, né? Então é como se o mercado endereçável de cada criador de conteúdo multiplicasse por 10 ou por 20. Quando foi que existiu uma oportunidade desse tamanho na história do mundo? É inédito, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que é impossível não colocar a inteligência artificial como uma dessas grandes tendências aí que vão nos acompanhar daqui para frente, não só em Creator Economy, mas acho que
nas nossas vidas cotidianas também. É muito legal isso da inteligência artificial, era algo até que a gente queria muito falar com vocês aqui, porque é isso, né, normalmente tem esse medo, né, de: "Ai, vamos perder empregos, né, não sei o quê", mas até no papo que a gente teve recentemente, que tá aqui no podcast sobre comunicação e influência, o André Carvalhal, ele disse que ele já usa a inteligência artificial para fazer os vídeos dele anunciando os cursos nas redes sociais. Então, anunciando o produto dele ali digital, né, ele faz esses vídeos com a inteligência artificial, porque é uma parte que ele não curte muito e ele não gosta dessa parte do trabalho. E, enfim, ele tá usando ali aquela ferramenta para auxiliar ele a vender o produto digital dele ali para muito mais gente, né. E aí eu queria saber de vocês também, com base nesse e em outros exemplos ali, né, como essa inteligência artificial pode ajudar a produção de conteúdo, né. O JP já falou algo muito legal aí, que é atingir pessoas que nem você sabe falar a língua daquela pessoa, mas você tá atingindo ela com o seu conteúdo, né. Eu sou também super a favor. Eu acho que toda tecnologia que surge tem sempre aquela resistência, aquela barreira, né? Ainda mais quando a gente fica com medo das coisas, né? Tem muita notícia saindo sobre o fim do mundo, como vai acabar com a profissão. Mas se a gente lembrar, já foi dito isso sobre a música, que a música deixaria de ser produzida porque ela estava sendo dada de graça, né? Já houve uma batalha legal sobre isso, legal de legal, não de legal, de bacana. Na verdade foi bem pouco bacana, inclusive, e que no fundo a gente mostrou mais uma vez, tanto nesse sentido, assim como na própria indústria da música, né, que não existe esse terrorismo do que vai acabar, de tal coisa vai morrer. As coisas se adaptam, né, elas precisam ter relevância e ter demanda para aquele uso. Eu acredito que à medida que a gente pensou que o vinil ia acabar, o vinil não acabou. O vinil ele se adaptou ao tamanho de mercado que era viável para ele naquele momento. Mas a música em si, né, ela não deixou de ser consumida. Nunca teve tanto show, né? As pessoas nunca ganharam tanto dinheiro fazendo show como fazem hoje. Talvez elas não ganhem tanto dinheiro nos streamings ainda, mas elas antes ganhavam menos ainda. Então, eu acho que é tudo adaptação de mercado. Eu acho que o AI, a inteligência artificial, ela vai, sim, primeiro limpar a gente de ficar fazendo o trabalho braçal que a gente não precisa fazer mais, né? Isso ainda bem, a gente vai usar o nosso tempo de preferência para a gente ficar mais autêntico ainda, a gente poder usar mais tempo em aperfeiçoar a nossa marca pessoal, nosso tom de voz, nossas parcerias, nossas collabs, né? Com quem a gente combina, como conversar melhor com a nossa audiência, como construir melhor nossa comunidade, enfim, tudo, investir melhor o tempo onde importa, e menos em trabalhos braçais que a gente pode colocar num AI, que tem AI para tudo, e vai ter muito mais do que tem hoje em dia, para poder usar o nosso foco no lugar que deveria ser. Eu vejo como construtivo. É claro que tem sempre o lado ruim das coisas, mas tudo na vida tem. Então eu acho que é a gente ficar atento para não olhar o AI apenas como uma questão de vai tirar meu emprego ou não. Mas como a gente, da mesma maneira como aconteceu na Revolução Industrial, por exemplo, né, que a gente teve que olhar também e trazer luz para questões éticas, sociais, econômicas, lei, vai acontecer agora também. A gente vai ter que revisitar isso tudo e faz parte do jogo. Vamos ter que revisitar, vamos ficar atento para revisitar esses lugares e tomar cuidado para que a gente não perca uma oportunidade e os benefícios que a inteligência artificial tem, que são muito maiores do que os malefícios, na minha opinião. Mas aí eu fiquei pensando, será que não vai chegar um momento em que, por exemplo, eu não vou saber se eu tô entrevistando vocês ou um avatar, ou ao contrário, um avatar meu aqui entrevistando vocês. Como lidar com isso, assim, apresentar para a audiência o que é real, o que é virtual, tem uma responsabilidade em falar o que olha, aqui eu usei inteligência artificial, como que é? Eu acho que esse é um caminho que vai ser bastante parecido com as boas práticas que foram criadas com relação a publi, por exemplo, né? Então, se você vai fazer um publi numa rede social, eticamente falando, você deveria sinalizar para a audiência que aquilo é um publi, né? Então, se você vai reproduzir a sua forma para dar uma entrevista, você deveria sinalizar que aquilo é um avatar seu, é um auxiliar seu que foi ali te representar e que está treinado nas suas próprias ideias para falar sobre o tema, né? E assumir os riscos disso também, porque ainda hoje a inteligência artificial dificilmente seria capaz de fazer isso, substituir completamente um ser humano, que é um conjunto de experiências, de ideias, de desejos, de interesses, de falhas também, né? É impossível fazer isso hoje, né?
Se vai chegar nisso ou não, também é difícil de dizer. Mas se for um tema com um escopo mais definido, aí sim eu acredito que a gente começa a chegar num lugar onde a gente vai ver esse tipo de coisa. Eu acredito que vai ser comum a gente ter nossas representações, não em conversas, não em grandes debates, mas para nos ajudar a expressar as ideias, né? Vamos dizer assim, eu quero dar uma aula online sobre um assunto que eu domino, mas eu não tenho sequer uma câmera para me gravar, eu não tenho luz, eu não tenho áudio, eu não tenho um microfone bom, eu sei lá, ou eu não tenho nem tempo para fazer isso, nem quem contratar. Eu acredito realmente que você vai ser muito facilmente capaz de transformar uma aula em texto numa aula em vídeo, comigo lá dando essa aula baseado no todo aquele texto que eu mesmo gerei, né, a partir do meu conhecimento. Então esse é um bom uso, né? Mas de novo, é tudo muito novo, tudo muito no início, a gente vai ter que reagir conforme as coisas forem acontecendo. Eu vi que esses dias a Meta anunciou que vai ter nos seus próprios posts avisando quando aquele conteúdo foi feito por inteligência artificial ou não. Eu acho que cada vez mais alguns sistemas desses vão aparecer. Também acho que nem acontece o advento das agências checadoras de notícias, né? De checar se aquilo é fake news ou não. Também, talvez elas, né, tipo a Lupa e essas outras empresas que verificam se aquela notícia é fake ou não, talvez também a gente passe a ter esse tipo de serviço sendo oferecido. Mas também eu trago uma provocação que, assim, às vezes eu não vou ligar muito se aquilo foi feito... Depende do conteúdo, sabe? Porque às vezes tudo bem, e daí, né? Se aquilo dali for um tipo de entretenimento ou ficção, qualquer coisa desse tipo, pode ser legal também eu ter esse recurso para usar. Então, de novo, eu vivo num mundo que para mim ele é mais o E, né? Tem isso. Eu tenho mais opções do que a alternativa ou. Porque eu acho que a gente fica muito limitado se a gente começa a tentar resolver todos os problemas com um único tipo de parâmetro, sabe? Eu acho que depende do uso. É claro que para algo, né, de notícia e que eu preciso daquela informação verdadeira, que eu não vai enganar ninguém, é importante ter esse mecanismo. Mas se for para divertir, para entreter, eu adoraria poder criar o personagem que eu quiser, a hora que eu quiser, da maneira como eu quiser, e utilizar a inteligência artificial para isso. Assim, não se enganem, vocês se pegarão ainda seguindo um avatar e adorando fazer isso. E eu acho que nessa linha do que o Crocas está falando, acho que tem uma outra vantagem super interessante, que eu acho que é mais uma camada de, vamos dizer assim, de quebra de barreira, de democratização, de criar mais oportunidades das pessoas serem creator, que a partir do momento que eu consigo ser uma pessoa criativa e produzir conteúdo, mas eu não tenho, por exemplo, talvez o carisma necessário, a inteligência artificial ela pode equilibrar melhor esses atributos de criatividade e carisma e como que você precisa de mais ou menos deles para fazer sucesso como um creator, né? Eu acho que hoje o atributo carisma ainda tem um peso importante, né, para se tornar um creator, ou pelo menos ele é um enorme acelerador, né, para te impulsionar como um creator. E acho que a IA, quando ela vem e consegue criar essas formas e pegar o que você tem de conteúdo e formatar isso para você num avatar, você está nivelando a barra mais para cima no sentido de, cara, agora eu posso ser uma pessoa criativa e ainda que eu não seja um baita intérprete, um baita ator, eu vou ter uma oportunidade muito parecida com quem né? Porque a criatividade agora tem um peso e tem ferramentas para gerar um carisma, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que muita coisa vai acontecer ainda, é difícil prever, mas eu sou bem otimista com relação a isso. Eu acho que, independente das transformações, e muitas vão ser mais duras ou menos duras do que a gente vive agora, o balanço final, eu acredito que seja bastante positivo. E você enxerga outras tendências além da inteligência artificial, Crocas? Aí tanto de formato de conteúdo, quanto nesse mais geral, aí no mais global desse mercado? Eu vejo sim, Dandara, porque eu sou bem nerd de conteúdo, né? É a minha praia, assim, o que eu gosto. Eu acho que a gente vai entrar num processo de trazer um entretenimento muito mais para o jogo, né? Todos os tipos de conteúdo, de educação, entrar mais para o edutainment, dados, entrar para datainment. Eu acho que o entretenimento ele vai abraçar as coisas direito, porque a gente não quer mais consumir conteúdo que é chato. A gente quer consumir conteúdo que é legal.
né? A gente quer consumir coisa que é gostoso pra gente. Eu acho que um outro caminho é também o vertical drama, né? Um conteúdo que é muito desenvolvido na China, por exemplo, porque na China o governo, a televisão estatal e a TV aberta às pessoas, ela é chatérrima, né? Ela tem ali a bandeira política, então o conteúdo ele é chapa branca, e com isso os jovens e as pessoas tiveram que consumir conteúdo no celular. Quando elas foram consumir conteúdo no celular, e aqueles milhões, quase bilhões de pessoas que tem ali na China, fez com que se desenvolvesse um mercado que chama-se vertical drama, é um gênero, onde é tudo construído na vertical, mas não é só pegar e fazer, vamos captar aqui o conteúdo na vertical. Não, o storytelling é feito para vertical, o tipo de captação é vertical, a edição é vertical, a maneira como você traz a emoção para as pessoas na própria edição e separação das telas, na linguagem que aquilo é feito. Então, eu olharia muito mais para esse vertical drama como um caminho natural no momento em que os celulares estão cada vez mais, né? A gente tem 3, 4 por pessoa em alguns países, né, acontecendo. E por último, eu acho que ainda vai entrar um lugar que a gente tem espaço ainda, que não avançou, que é de um conteúdo mais fluido a partir do hábito. É menos sobre fazer o conteúdo e depois distribuir, e mais sobre entender onde o hábito das pessoas está para nos dar atenção, né? Que momento do dia aquela nossa comunidade de audiência dá atenção para a gente, a partir disso, pegar aquele storytelling e adaptar para aquele momento, porque senão a gente vai ficar sempre tentando empurrar pela goela dos outros o nosso conteúdo e forçando eles a assistirem no momento que ele não quer assistir, porque não tem tempo para aquilo. Então, eu acho que ainda tem espaço para isso melhorar. A gente não chegou nesse lugar ainda não. E a responsabilidade de quem cria conteúdo ali, né, das pessoas que participam da Creator Economy? Porque recentemente a gente tem visto muito falar sobre isso, né? Até por muitas fake news e por conteúdos ali, né, que, digamos assim, não tem tanta responsabilidade, né, na produção. Qual a importância de profissionalizar, talvez, ali essas pessoas, né, para criar, quem sabe, uma internet menos tóxica, das redes sociais menos tóxicas, né? Eu acho que a vantagem e a desvantagem de você ter um espaço tão aberto, né, tão plural e tão livre assim como a internet e a Creator Economy é essa, né? E eu acredito que ao longo do tempo, o que tem acontecido já, o que pelo menos o que eu vejo, é que os creators bons, aqueles que estão ficando no mercado e estão se desenvolvendo e criando empresas, eles estão se profissionalizando cada vez mais, né? É claro que numa coisa tão aberta assim, você vai ter casos de exceção, você vai ter casos de irresponsabilidade sendo cometida nas redes, e aí a gente tem o nosso sistema aí judiciário, a gente tem as políticas das plataformas, a gente tem termos de uso e a própria pressão da comunidade que vão reagir a esse tipo de coisa. Eu, particularmente, acho que toda discussão de regulamentação de rede social, de creator economy, de você criar um certo guardião de quem pode e quem não pode ser um creator, eu acho perigosa, né? Tem que ser feito com muito cuidado. O que não significa que não deva haver reação quando alguém cruzar uma linha, for irresponsável, causar dano a outros, né, e tudo mais. Então, assim, é tudo muito novo ainda. Acho que o debate tem que acontecer e vai continuar acontecendo por muitos anos, né? Mas é fruto do cenário, né? De ser um ambiente extremamente aberto, livre, democrático, onde as pessoas de fato podem publicar e construir comunidades sobre qualquer tema, qualquer linha de pensamento, qualquer vertente ideológica, né? Então, a gente é um pouco, nesse caso, vítima do próprio sucesso da liberdade da creator economy das redes sociais, né? E também, né, JP, a gente acaba esquecendo que a gente está vivendo um momento onde a profissão creator ou as outras profissões aprendendo a falar a linguagem creator é algo que é muito novo. Ela está saindo de um status de hobby, né? Era hobby até pouco tempo atrás para muita gente. Exato. Então, a partir disso, a gente tem que estabelecer novas infraestruturas para que isso aconteça, para que o desenvolvimento seja mesmo sustentável. E aí eu volto para o passado ali, né? Vamos lembrar num contexto, quando o teatro começou, as pessoas não sabiam se comportar dentro de um teatro, jogavam comida no palco, eram só homens na cena, inclusive vestidos de mulheres, porque as mulheres não podiam estar ali. Então,
de novo, acho que é muito importante que a gente olhe para contextos históricos, porque a gente aprende muito com esses contextos históricos e lembra que o que a gente está passando hoje, a gente já passou como humanidade e a gente passou bem por ela. A gente tem ali uma série de situações no contexto da época que são terríveis, né? Casos de direito autoral, vamos lembrar, quando só eu tocava minha música, só eu sabia tocar minha música. À medida que criaram a partitura, e aí o JP e a Dandara puderam tocar minha música, teve um momento que queimaram a partitura em praça pública, porque a partitura era isso é um fato, né? Então, eu digo que hoje em dia a gente vive um pouco esses momentos com um novo contexto, ainda bem, que não estão queimando nada em praça pública ainda, né? Porque o mundo está tão louco, mas enfim, vamos olhar para o positivo. Mas eu acho que é um aprendizado coletivo que a gente vem passando e que a gente vai passar por ele à medida que essa infraestrutura humanística, vamos chamar assim, seja trazida de um jeito mais com educação, com cursos de profissionalização, com certificação para o mercado de creator economy, enfim, tudo que outras profissões já passaram, a gente vai ter que passar para essa também, o mercado como um todo crescer, né? E para a gente finalizar o nosso papo, queria saber de vocês quais as principais dicas que vocês dariam para quem quer usar a Creator Economy para criar um negócio digital, seja qual for a área de atuação. Para mim é sempre pensar quem é a audiência que eu quero cativar, qual o problema que eu quero resolver, e aí modular toda a sua produção de conteúdo, toda a sua estratégia de atração, de formação de comunidade, pensando nessa pessoa que vai te seguir, nessa pessoa que tem o problema A, B ou C que você acredita que pode resolver. Se você partir alinhando a sua paixão, né, a sua experiência, o seu conhecimento, com o interesse e os problemas que as pessoas têm, eu acho que é o ponto inicial para você começar a construir uma fundação para eventualmente monetizar, construir um negócio, mas sempre a partir disso, pensando foco no cliente seria isso, né? Foco na sua audiência, em que você pode entregar e qual problema você pode resolver. Se você conseguir sair desse lugar a partir dessas premissas, aí é uma questão de trabalhar e deixar o tempo agir também, para você construir algo na Creator Economy. Eu somaria isso à questão de você ter resiliência, porque você não vai começar e já conquistar tudo que você queria. Então, eu brinco que é igual academia. A gente tá lá indo à academia, os primeiros meses eu olho e falo, caramba, não tá dando nada, né, cara? Eu não tô sentindo nem meu músculo falando comigo de novo. Mas à medida que você insiste, né, você vai praticando, você cria uma rotina, você cria aquela resiliência mesmo de praticar, então, de pensar mesmo na pauta, de pensar melhor no seu conteúdo, de desenvolver o seu tom de voz, de entender melhor a sua comunidade, conversar com a sua comunidade, não é só postar e sair fora. Você tem que falar com ela, ouvir a sua comunidade, dá trabalho, né? Não é simplesmente vou ali e jogo meu charme e deu tudo certo, assim. Lembrar que não é solitário, que é um trabalho que você precisa de mais gente para te ajudar dentro desse processo. Não muita gente ou pouca, mas o que você tiver de recurso ali na sua mão e que só dá certo depois de começar. Parece óbvio, mas quem hoje... Condzilla não começou já com 900 milhões de seguidores que nem ele tem hoje, né? Ele não era o rei do mundo como ele é hoje. Ele começou com 1 seguidor, com 2, com 3, aí virou 4, viraram 5, e a coisa foi caminhando. Por quê? Porque o cara é persistente, teve resiliência, teve todo um trabalho de qualidade e consistência do que ele estava fazendo, e ele acreditou muito nele mesmo. Tenho certeza que teve dia que ele ficou para baixo, para cima, achou que não ia dar certo, achou que ia dar certo. Provavelmente aconteça até hoje com todos nós, mas a gente lembrar que de novo, é igual academia, igual dieta. Deixou um tempinho, a gente vacilou, desistiu e perdeu tudo que construiu até aquele momento. Então, consistência, resiliência e acreditar ali que fazer o trabalho certinho, que chega uma hora que dá resultado, dá certo. A gente sempre termina os episódios do Desenrola com uma pergunta sobre o verão. E hoje não seria diferente. Então, Crocas, JP, já que estamos falando sobre produção de conteúdo, contem pra gente. Qual a melhor forma de refrescar a mente e se inspirar nessa estação? Eu acho que, não sei, refrescadamente a gente devia tentar fazer mais hobby, né? Deixar um tempo sem ficar só pensando em trabalho, conversar com nossos amigos, dar um pulo na praia se tiver oportunidade,
olhar pôr do sol, acho que muito estimula a nossa mente, o ócio criativo, a gente ficar um tempo sem fazer nada, assim, ficar se levando muito a sério, assim, Dandara, acho que o mundo tem se levado muito a sério e ele começa a ficar meio chato, assim, e se a gente notar, as pessoas que chamam mais atenção da gente são as que não se levam tão a sério e que sabem levar a vida de um jeito mais leve, mais divertido, né? Então, acho que o verão serve bastante para isso. Eu concordo. Eu acho que eu, por exemplo, sou um cara que sigo muito firmemente a minha rotina, que eu acho que é, aliás, uma excelente ferramenta para você construir coisas, é você ter uma rotina. E eu acho que o refrescar a mente é justamente você quebrar essa rotina, né? Quebra um pouco. Eu fui para Bahia com as minhas filhas, com a minha esposa, com os meus pais, sensacional, adoro. Li bastante, brinquei muito com elas, quase não entrei no mar, mas tudo bem. Então acho que para mim é isso. Acho que quebrar um pouco da rotina faz bem para refrescar a mente. Bom, gente, é isso. Queria agradecer demais, Crocas JP, por esse papo. Agradecer a Hotmart por permitir a gente estar aqui falando sobre esse assunto. Muito, muito obrigada. Obrigado, Dandara. Obrigado, Crocas. Valeu pelo papo. Obrigado a vocês também. Dandara, sou seu fã. Acompanho o Desenrola aí bastante. Então, arrasa nas perguntas. Hoje em dia dizem que saber fazer a pergunta é um talento. Então, obrigado por isso. E JP, também sou muito seu fã. Obrigado pelo que você vem construindo no nosso mercado. É muito importante. E vamos nessa. Estou aqui no que vocês acharem que eu posso colaborar. É isso, bom, espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita, avalie o podcast com 5 estrelas, conheça o trabalho do Crocas, do JP, a Hotmart. E é isso, até o próximo episódio.